Boa tarde, família, boa tarde, crianças. Como vocês estão passando? Bem? Estou com muita saudade de vocês. Então hoje nós vamos agora pegar a apostila de história. Pegue a apostila de história na página 81, tá? Os povos indígenas brasileiros. Então está na página 81 de história. O Brasil originalmente é dos indígenas. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam aproximadamente entre 4 a 5 milhões de nativos. Então, olha as imagens ali, ó. Estão vendo? Então, tá. Então, ó, na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses, o nosso território já existia povos com sua organização social, suas crenças, seus costumes, suas religiões, seus costumes, como viviam e tal, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos se estranharam muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Cada um tem a sua cultura, né? Os dois povos se estranharam. Então tá, cada um tinha o seu jeito de viver, cada um tinha o seu jeito de ser. Então, por causa disso, eles, né, tiveram vários probleminhas. A Clô não vai ler tudo, né, porque demora muito. Eu vou ler só algumas coisas. Então, atualmente, sabemos algo sobre os indígenas. Escravidão estava no Brasil antes de 1500. Devido a uma carta, essa carta foi escrita por Pero Vaz de Caminho. Então, Pero Vaz de Caminho, escrivão, eles pediram, né, os primeiros portugueses que chegaram. Então vejam bem, ó. Tinha suas cerimônias rituais, cada um tinha o seu costume. Então, por isso que eles não se davam bem, por causa dos seus costumes. A expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram, além de escritos feitos pelos jesuítas posteriores. As cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas, que em dia de comemoração pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, as mais especificamente extraída de semente de planta do urucum, que quando são trituradas liberam um caldo de cor avermelhada. Então, eles mesmos faziam suas tintas. Como todo grande grupo de pessoas indígenas, também tem seus líderes, são o pajé, o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo. Ele, então, é o sacerdote, o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e ervas da região em que habita, da região em que mora. O cacique é um chefe que organiza e orienta os indígenas. Todos vivem juntos nas aldeias, compostas por habitações rústicas, chamadas de ocas. Várias aldeias conjuntos, formam uma tribo, isto é, pertencem à mesma etnia, os mesmos povos. Então, atividades, ó. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica, maneira boa, a imposição dos portugueses? Logo, quando esses chegaram na colônia, por quê? Será que eles aceitaram numa boa? Será que eles queriam que outros povos, os portugueses, mandassem naquilo que eles já haviam feito? Por quê? Leia as dicas e escreva as respostas
Escreva a resposta a cada pergunta a seguir. Qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil? Estabeleceu contato com os primeiros habitantes. Quais foram? Tem que ler o texto. Em que ano os portugueses chegaram no Brasil? Tá lá. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Quem que morava no Brasil quando os portugueses chegaram? Quem foi que escreveu a carta ao rei de Portugal? Quem que foi a pessoa que escreveu a carta ao rei de Portugal? Está tudo no texto. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram no Brasil? Vejam bem. Além de escrivão, Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Quem mais? O que era muito diferente entre os portugueses e os indígenas? O que eles eram diferentes, os portugueses e os indígenas? Qual é o nome da moradia dos indígenas, das casas? Marque apenas as alternativas que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos de contato com os europeus. Pintar os corpos? Usar armas de fogo? Viver em ocas? Fazer grandes navegações? Vejam bem, marque as alternativas corretas, só que elas estão certas. O pajé é um sacerdote? O pajé é o escudeiro do cacique? Os indígenas pintavam o corpo com anilina? Os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros, só marquem as corretas. Aqui nós temos, ó, complete as frases com informações abaixo. Então tá aqui, ó. A. Várias aldeias indígenas é um conjunto de planta cuja semente era utilizada, tá lá no texto, pelos indígenas para pintar o corpo. Qual é o nome da planta? Qual é o nome do curandeiro da tribo? O líder que orienta a tribo, a pessoa que manda na tribo, que orienta, que fala o que tem de fazer, o que é preciso. Complete as frases corretamente. A. Alguns indígenas moram em casa chamada, qual é o nome das casas? As ocas reunidas formam a. Muitas famílias indígenas reunidas formam uma. Muitas famílias unidas formam uma. Tem que ler o texto. Pesquise. Aqui nós vamos pesquisar. Tem que pesquisar. Vamos pesquisar no Google. Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Tacape, o que é? Cocar, o que é? Oca e maracá. Tem que pesquisar. Pense e escreva abaixo quais são as formas que divertiam que as crianças indígenas que mora em uma aldeia podem ter. Ó. Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão de brinquedos que as crianças indígenas que moram na aldeia podem ter. Qual é o tipo, né? Que eles podem ter. Aqui é a herança indígena. Herdamos dos índios muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Como isso? Eles contribuem para a formação cultural e social do povo brasileiro. Veja algum desses hábitos na alimentação. Preparamos bolos de polvilho, beiju, bebidas fermentadas, cauim, comidas de milho, canjica, pamonha, vem dos indígenas. Comemos palmito, mandioca, também chamados de
macaxeira, amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho e cará. Olha o caju aqui, olha o milho, a macaxeira, batata doce, palmito e amendoim, que nós nos alimentamos que vem dos indígenas. Nosso vocabulário, existe uma enorme de palavras de origem tupi. Elas dão nomes às cidades, rios, alimentos, animais e pessoas. Por exemplo, arara, iguatemi, samambaia, pindorama, ubiratã, jacaré, paca, iraquitã, ibirapitanga. Então agora, gente, nós vamos deixar tudo isso para a próxima aula, tá? Então beijos e até a próxima.